Libertos. O preço da vida. Narração: Carlos Bock e Fernanda Eberle. Libertos pelo sacrifício. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 46. A morte de Cristo foi o preço de nossa liberdade. Ela fora criada por seus zelosos pais nos princípios da palavra de Deus, mas um dia decidiu seguir seu próprio rumo e foi na contramão de tudo que aprendera sobre os caminhos do Senhor e de sua verdade. Sentindo que suas atitudes magoavam muito a seus pais, ela foi para bem longe, mas mesmo longe, ela sabia que seus pais continuavam sofrendo. Sempre que se encontravam, ela ouvia seu pai orar antes das refeições: Senhor, aqui está a família que o Senhor me deu e que eu espero te apresentar por ocasião de sua vinda. Um dia, ela recebeu a triste notícia da morte súbita de seu pai. No sepultamento, ela sentiu o convite de Deus. Refletiu em sua condição, repensou sua trajetória e decidiu que voltaria para os caminhos do Senhor. Como de fato voltou. Hoje, como líder na igreja, em suas pregações, ela dá testemunho de que a morte do seu pai abriu as portas para que ela entendesse que a morte de Cristo foi para lhe dar vida e vida eterna. De fato, o sacrifício de Cristo nos ajuda a entender qual foi o preço de nossa liberdade. Libertos pelo amor. Na época do Império Romano, a cruz era um dos principais instrumentos de tortura. No caso de Jesus, a tortura começou bem antes. A caminho da cruz, ele foi maltratado e açoitado. Aquela cena dramática foi marcada por agressão com chicotes de tiras de couro com pequenas bolas de ferro na ponta. O couro batia na pele, enquanto o ferro rasgava a carne. Somente depois de todo esse sofrimento é que vinha a crucificação. No plano da salvação de Deus, tudo isso era desnecessário. O cordeiro que representava a Cristo era morto com dignidade e sem sofrimento. Toda a tortura e maldade que envolveu a morte de Cristo fica por conta do ódio de Satanás, que instigava aqueles carrascos. Jesus poderia ter desistido, mas mesmo diante da injustiça de sua morte, ele resistiu como uma imensa prova de amor. Como nos lembra o apóstolo Paulo, na cruz, Deus provou seu amor para conosco. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mesmo sem ter a garantia de uma resposta positiva. O impacto da cruz sobre os primeiros cristãos foi tremendo.
Ele não foi considerado simplesmente como um fato histórico, mas como algo transformador. Seu efeito sobre a vida dos discípulos foi impressionante. A cruz alavancou sua fé. Eles perderam o medo, não mediram as consequências para pregar o Evangelho e se entregaram completamente em resposta a essa prova de amor. Aos 75 anos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. André foi crucificado. Mateus foi morto à espada. Felipe foi enforcado. Tomé foi atravessado por uma lança. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Lucas acabou enforcado. Estevão apedrejado e Paulo decapitado. Diante da cruz, o medo foi substituído pela ousadia em prol do cumprimento da missão, de forma que já no século II d.C., a cruz tornou-se o símbolo principal representativo da fé cristã. No Novo Testamento, 25% dos evangelhos são dedicados a apresentar a morte de Cristo. Se o restante de sua vida fosse relatado com os mesmos detalhes, precisaríamos de pelo menos 8.400 páginas de descrição. Será que o valor de nossa vida corresponde ao preço desse sacrifício? Alguém teve a curiosidade de fazer as contas e descobriu que valemos bem pouco. Em média, nosso corpo equivale a 30 litros de água, gordura para fazer 7 pedaços de sabão, carvão para alguns lápis, ferro para um prego, cal para caiar um galinheiro e enxofre para tirar as pulgas de um cachorro. Fazendo as contas rapidamente, não é difícil descobrir o baixo valor do nosso corpo. Porém, olhando para a cruz, fica evidente o alto preço e o grande valor que Deus colocou sobre nós. O amor verdadeiro não se revela só com palavras, mas com atitudes. Deus foi além das declarações de amor, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. João, capítulo 3, versículo 16. Diante de expressões tão claras do amor de Deus, qual é a prova de seu amor para com Ele? Diante da cruz, nossa melhor resposta é reconhecer que não somos nada. Deus é tudo e entregar a nossa vida a Ele. Diante do estrondoso escândalo da cruz, é natural que nossa resposta seja abraçar a graça, renovar a confiança de que Deus é o nosso Salvador e sair com pressa para compartilhar a mensagem do Salvador que morreu por todos, preparando o caminho para o Rei que virá. Da cruz depende toda a nossa esperança. Paulo, diante de várias complexidades da vida religiosa, decidiu nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Libertos pela morte. Por que Jesus, o próprio Deus, teve que vir aqui e morrer? Vejamos pelo menos 3 motivos para a morte de Jesus. Jesus morreu porque necessitávamos de um Salvador. Através de um homem, a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Tomando em conta que o pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 4, e que todas as pessoas pecaram, Romanos, capítulo 3, versículo 23, logo, todos deveríamos perecer eternamente, a fim de extinguir-se a maldição do pecado. Entretanto, eis que surge a boa notícia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Jesus morreu para extinguir o reino de Satanás. A Bíblia fala de 2 expulsões de Satanás, a física e a moral.
A primeira ocorreu quando ele foi expulso do céu, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. E a segunda, na cruz, João capítulo 12, versículo 32. Jesus veio para reivindicar o caráter de Deus, João capítulo 17, versículo 25 e 26. E destruir as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8. Ao ser levantado da cruz, Cristo atraiu todos para Deus, João capítulo 12, versículo 32. Como instigador da morte do Filho de Deus, João capítulo 8, versículo 44, Satanás foi então desmascarado, antipatizado e desacreditado perante o expectante universo. Jesus morreu para cumprir as profecias bíblicas. Quando Pedro tentou livrá-lo de seus perseguidores, o Senhor repreendeu-lhe. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus capítulo 26, versículo 54. Mesmo após a ressurreição, os cristãos ainda não compreendiam a necessidade da morte de Cristo. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. A morte de Cristo nos mostrou que jamais alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. A morte de Cristo nos mostrou que Jesus se fez filho do homem para que nos tornemos filhos de Deus. A morte de Cristo nos mostrou que o maior fato do universo não foi o homem pisar na lua, mas o Filho do homem pisar na terra por amor. A morte de Cristo nos mostrou que no Éden o homem se colocou contra Deus, mas na cruz Deus se provou a favor do homem. A morte de Cristo nos mostrou que no Éden o primeiro Adão renunciou à vontade de Deus para fazer a sua vontade, mas na cruz o segundo Adão renunciou à sua vontade para fazer a vontade de Deus. A morte de Cristo nos mostrou que Adão foi derrotado na plena luz do Éden, mas Jesus foi vitorioso na total escuridão da cruz. Libertos do pecado. Na cena do Calvário estava retratada toda a história da humanidade, e na cruz do centro, um Deus-homem morria pelos nossos pecados, revelando-se de uma vez por todas o Salvador da humanidade. Unicamente o poder da cruz pode separar o homem da poderosa confederação do pecado. Se você está lutando contra um pecado no seu trabalho, só Jesus pode te libertar. Se você está lutando contra um pecado que está destruindo sua fé, só Jesus pode te libertar. Se você está lutando contra um pecado que está destruindo seu corpo, só Jesus pode te libertar. Deus não precisou do Calvário para mudar o que pensava sobre nós. Ele precisava do Calvário para mudar nossa mente sobre Ele. O berço da estrebaria, o pão que dividiu, o jumentinho em que montou, o barquinho em que se equilibrou, o túmulo que o acolheu, nada era dele, tudo emprestado. Inclusive a rude cruz, onde ele morreu e nos libertou. Essa também não era dele. Aquela cruz era minha e sua. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Que
Que cena emblemática! O Senhor do céu veio à terra, nascido de uma virgem, mas não havia lugar para ele. Anos mais tarde, também não havia lugar para ele no coração dos que presenciaram seus ensinos maravilhosos. Seu espírito amável, sua morte dolorosa e a gloriosa ressurreição. Hoje, ele deseja um lugar na sua vida. Há lugar para ele em seu coração? Jesus provocou duas reações principais nas pessoas com que teve contato: rejeição ou adoração. Só existem essas duas opções e você também precisa se decidir. Ou esse homem é o Filho de Deus ou é um louco. Você pode rejeitá-lo ou ajoelhar-se perante ele. Qual será a sua decisão? Pastor Heber Nunes, Ministério Pessoal, União Sergipe, Bahia.